Vou voltar a falar daquele problemão, né? Que todos nós estamos sensibilizados. Imagina, o reservatório rompe, dezenas de famílias atingidas, casas destruídas e um sufoco danado desde então. É o que vive a comunidade do Sapé, o Jardim Atlântico, região do Monte Cristo. Imagine, né? Eles já sabiam do problema havia pelo menos 1 ano e 4 meses. É o que revela uma troca de e-mails entre a Casan e a empreiteira responsável pela construção. O Paulo Miller apurou tudo em detalhes e vai contar pra gente agora. O documento da Defesa Civil de Florianópolis é do dia 9 de maio do ano passado. No relatório, a Defesa Civil descreve que o responsável pelo operacional informou que estava sendo feita uma manutenção e que os vazamentos relatados pelos moradores estariam previstos no reparo da estrutura. Na vistoria feita pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e um representante da Casan, ficou decidido, por prevenção, esvaziar os reservatórios, o que foi feito no dia 10 de maio. 2 engenheiros da empresa Gomes e Gomes, que construiu o reservatório, informaram à Defesa Civil a etapa de teste de estanqueidade, necessária durante a execução da obra para verificar possíveis vazamentos. A Defesa Civil então pede o envio do plano de trabalho e da ART, anotação de responsabilidade técnica dos responsáveis pela obra. No dia seguinte, a Casan troca e-mails com a Gomes e Gomes. A estatal informa sobre os vazamentos e também que o reservatório estava sendo esvaziado e pede que a construtora apresente medidas corretivas a serem tomadas e o cronograma para reparos na impermeabilização. No mesmo e-mail, a Casan afirma para a empreiteira que a situação é extremamente preocupante e pede a intervenção da construtora Gomes e Gomes de forma urgente para reparar os pontos identificados e realizar uma revisão geral no sistema de impermeabilização e solicita urgente o cronograma. A Gomes e Gomes responde que, pelo desconhecimento e falta de informação de alguns moradores de que se tratava de um teste de estanqueidade, acionaram a Defesa Civil e os bombeiros e que não haviam fissuras e a estrutura estava intacta. A construtora afirmou no e-mail que tinha ciência de algumas infiltrações, mas a chuva impediu a localização com exatidão dos pontos. Alguns locais precisariam de uma intervenção maior. Com base nessas respostas, a Casan respondeu à Defesa Civil de Florianópolis no dia 13 de junho. No ofício, a Casan informa o nome dos responsáveis pela obra e o calendário da construtora para resolver os problemas. Descreve exatamente o que disse a empreiteira na troca de e-mails e apresenta o cronograma dos reparos. 30 dias para a chegada dos materiais e mais 2 meses para a execução dos serviços. Previsão de término em outubro do ano passado. Apesar das constatações de problemas, a empresa continuou fazendo testes aqui no reservatório para tentar corrigir as falhas. Mesmo com todos os problemas apontados pelos próprios moradores e com os avisos de vazamentos, o reservatório continuou recebendo água. Questionado sobre o teste de estanqueidade e por que o reservatório continuava com água mesmo com as constatações de problemas de impermeabilização, o diretor da Casan jogou a responsabilidade para a construtora. Só foi depois enchida novamente quando ela corrigiu toda a parte dessas pequenas fissuras, nem a fissura, é um pequeno vazamento que tem na parte, na junção. Desde o primeiro momento a empresa respondeu que não tinha nenhum problema na estrutura em si, a estrutura do concreto e da armadura. A Defesa Civil de Florianópolis confirmou as informações constatadas na vistoria de 16 meses atrás. A Defesa Civil recebeu uma denúncia, essa denúncia foi encaminhada com uma vistoria presencial, o encaminhamento de documentação pedindo informações à Casan com prazo de resposta. A Casan respondeu no prazo, conforme se tornou público. No terceiro dia depois do rompimento do reservatório, equipes da Casan e da Prefeitura seguem com os trabalhos de limpeza das ruas no bairro Jardim Atlântico, onde está a comunidade Sapé, atingida pelo desastre. O seu Albani deixava picape no estacionamento. O carro dele foi um dos 30 arrastados pela água. Ainda falta quitar 2 prestações de R$ 720. Ele pagava R$ 150 de aluguel para deixar o automóvel no espaço. Era de eu fazer meu fretezinho, fazer limpeza em terreno, né? Porque eu sempre estava trabalhando com ela. Por conta das máquinas pesadas, a rua Luiz Carlos Prestes voltou a ser isolada nesta manhã para facilitar o trabalho de retirada dos entulhos. Mas nesse momento, por segurança, a própria Defesa Civil orientou a
manter o isolamento. Então a gente está isolando agora de novo, mantendo os desvios ainda do transporte coletivo durante essa sexta-feira, que é importante para a gente poder trabalhar em segurança e não sofrer nenhum tipo de acidente. A expectativa é hoje, então, liberar sim a Luiz Carlos Prestes, trabalhar só aqui no miolo da comunidade a partir de amanhã e daí restabelecer a ligação normal das linhas que passam aqui pela região do Monte Cristo. É simplesmente inacreditável, né? Agora, é claro, a situação fica em xeque para outros reservatórios que foram construídos e idealizados pela mesma empresa e que são administrados também pela mesma estatal, a Casan. Quando você tem um problema na sua casa, quando a gente enfrenta um vazamento em casa, o encanador leva mais de um ano para resolver a situação, levando em conta que só a nossa família estaria em risco de algum tipo de incidente. Aqui a gente está falando de uma estrutura imensa, com milhões de litros d'água, que abasteciam diretamente pelo menos 80 mil pessoas. Foi o que disse e prometeu, inclusive, a Casan no ano passado, na abertura lá em março do mesmo ano, com a presidente da Casan e com outras autoridades que estavam na mesma abertura, o que possibilitou a ampliação da capacidade. Chama a atenção evidente de que o reservatório nunca foi abastecido com o total da capacidade, que seria de 8 milhões de litros de água. E agora, como fica essa situação? 1 ano e 4 meses com problemas relatados. E o que foi feito de forma concreta? Vender o seu carro nunca